que é as pessoas de hoje, dos tempos atuais, as que a gente está vivendo, muitas que assistem as diversas lives maravilhosas do Henrique Vieira, do Fábio de Mello, e tantos outros incríveis, de Leandro Carnal, só gente cabeça, só gente canuda, lá e pai e tal, Catiuxa Ribeiro, Asa e tal. Muitos desses que estão assistindo, uau, fulano, que cabeça, que mente, são os mesmos que matariam Jesus hoje. E aí, você pensa, não, que isso? Sim, porque quando você... Eu estava falando isso hoje, mais cedo com uma menina que ela foi minha aluna numa oficina que eu dei ano passado na Escola Mário Paulo de Brito, em Irajá, na Semana da Abolição. Eu fui chamado para dar uma palestra para várias turmas ali. Foi o primeiro grande evento temático, por assim dizer, inserido numa realidade mais específica, onde eu fui levar a autoestima do povo periférico, falar sobre isso. Falei que responsa, a molecada efervescendo de pergunta. E eu coloco essa questão de que, falando sobre ela, que ela me mandou um vídeo hoje que ela faz uma espécie de leitura poética, um minuto e pouquinho de leitura poética sobre os invisíveis. Não são os invisíveis que a Caixa Econômica falou na coletiva mês passado no outro. São os invisíveis que é o quê? Se a gente ensinasse para as nossas crianças, que aí junto com o pensamento que o Emicida coloca, quando ele fala também do livro Amoras, quando ele é questionado sobre a criação do livro, sobre a confecção do livro, se eu pego essa criança com 8, 7, 9, 10, como você vem fazendo com o Inácio, e vou ali dentro da aprendizagem dela, do vai e vem, do ping-pong, do bate-bola, eu vou colocando mundo vai, paternidade, maternidade, criação, vou colocando todas as problemáticas que o mundo já oferece, antes que ela conheça o mundo que eu, quando ela for para a rua, vamos assim dizer, eu tenho muito mais chance de realmente fortalecer a essência dessa criança. Agora, se eu chego como os governos sempre fizeram, no geral, como certo grupo da ciência, não sei o que lá, não, deixa a criança viver, isso aqui faz parte, para quando ela chega com 15, 16 anos, que ela está indo ali, de repente, para fazer o Enem, ela descobre que tem um negócio chamado cota, e que querem cortar a cota, porque a cota é mimimi. Quando ela descobre que, na verdade, se o pai dela é gari, ela tem que ter vergonha. E que ela tem que estudar 2 vezes. Se a mãe dela é lavadeira, nossa, sua mãe é lavadeira. Então... Caralho, você está falando aí, veio tanta coisa para falar aqui, eu até queria, eu vou falar primeiro aqui da questão que a Brenda colocou referente à passagem que ela teve com relação ao cabelo dela, e eu vou começar iniciando por várias questões. Um tempo atrás, pouco tempo atrás até eu acho, a Luana fez uma live, uma cabeleireira e tal, e aí várias coisas foram faladas, várias coisas maravilhosas, e uma das coisas maravilhosas que foram ditas é que nossos cabelos são nossas coroas. Nossos cabelos são nossas coroas. Nossos cabelos dizem que nós somos. Tem até um seriado na Netflix da Madame... Esqueci o nome dela. Esse eu sei qual é. Depois eu vou lembrar aqui. Muito bom. Ela coloca também de uma maneira maravilhosa que nossos cabelos são nossas raízes, são nossas personalidades e nos deixam ser quem nós somos. E aí isso é uma questão de educação cultural que vem desde o tempo de escravidão e lá vai fumaça. Né? Homem tem que ter cabelo batidinho, as mulheres negras têm que alisar o cabelo, e por aí vai. E aí, seguindo nessa mesma e seguindo nessa acho que a nossa religião e educação, quando a gente vem trabalhando isso e dizendo quem nós somos, do porquê nós somos, e como nós fazemos isso, e que foi tirado o nosso culto vindo de África, né? Que nos diz muitas outras coisas, quando você diz que as pessoas que estão batendo palma e se dizendo antirracista, antifascista, e vai lá, hoje seriam as mesmas pessoas que matariam Jesus, e aí, e nem precisava de alguém dizer isso para ele saber disso, né? São verdade, são as mesmas pessoas que vêm retirando essa nossa educação ancestral.
Por que eu estou falando isso? Porque quando você chegar na questão da cota, e eu já fui uma pessoa que eu já fui contra a cota, já defendi ferronhamente a extinção da cota. E com argumentos, hein? Eu sempre fui muito bom de argumento. E depois eu percebi a grande besteira que eu estava falando. E, dentro disso tudo, eu tive uma passagem na minha vida e na Lapa saía no tapa com 2 policiais, 2 TPMs fardados. E dessa briga que eu tive com os 2 PMs resultou delegacia. E na delegacia, eu sou filho, eu venho de uma família de policiais militares, policial militar, quando eles descobriram que eu era polícia militar, meu pai chegou na delegacia, enfim, que a confusão já estava formada. Um dos PMs vira para mim e fala o seguinte: ô meu amigo, por que tu não falou logo que era filho de PM? Thiago, aquilo me deu uma raiva tão grande, mas tão grande, que eu comecei a falar, xingar e dizer, o delegado lá de dentro, meu pai falava, pelo amor de Deus, se acalma. E eu falo, não, eu só falo para vocês, cara, você para de falar comigo, você não olha para mim, você não dirige a palavra para mim, você não fala mais nada comigo, porque senão eu vou meter a mão na sua delegacia e não vai ter delegado certo que vai impedir. Não, mas, cara, eu cala a boca, meu pai, pelo amor de Deus, para de falar com ele. Enfim, e eu falei, quer dizer que se eu sou filho de pedreiro, se eu sou filho de lixeiro, eu tô perdido? Olha só essa construção cultural, essa educação. E aí eu não vou nem dizer que essa educação vem de berço, não. Ele sabe muito bem como é que acontece a formatura dos policiais, infelizmente. E aí eu vou voltar para você na questão da mentoria, né? Mentoria, tutoria, mestre, é uma coisa que a gente retorna. O mentor, o tutor, o mestre, quando ele forma um aluno, quando ele forma aluno, discípulo, né, o orientado, o que ele espera que aquele aluno seja daqui a alguns anos? E aí, estou retornando para o tema da live de hoje, né? Do se cuidar. A vergonha é não se cuidar, né? Porque se cuidar é cuidar dos seus, dos nossos. Isso que você coloca na relação das contas, trazer, é essa questão. Eu estou tentando passar muito rápido, porque senão a gente vai entrar numa questão de falar sobre religião, de falar sobre a questão cultural black, que acho que a gente não vai sair nunca, a gente vai ter que abrir uma terceira, quarta, quinta, sexta parte. Só para poder explicar por que eu estou passando tão rápido. Eu estou tentando trazer de volta essa questão de como essas pessoas são educadas. Como essas pessoas são criadas, são orientadas. A ponto de virar para você, falar que você tem que ter vergonha de usar, tem que ter vergonha de ser filho de lixeiro, vergonha de ser filho de pedreiro, ou vergonha de ser. Gente, ser lixeiro é um emprego público, pelo menos no Rio de Janeiro. O cara é servidor com estabilidade. Os lixeiros são servidores. Aposentadoria garantida, benefício, por aí vai. É municipal. Lá no Rio de Janeiro, são servidores. É empresa pública. A que ponto essa educação chegou de ter que dizer para a gente, da gente sentir vergonha de ser servidor público? Você está entendendo? O quão grave é isso? E essa construção educacional vem lá de trás, quando fala do black, quando fala da religião, quando fala, né, da vestimenta, quando fala de tudo isso. Eu enriqueço a tua fala com 3 pinceladas fundamentais de passado, presente e futuro. Passado, que é quando você tem nas primeiras versões, se eu não me engano,
da Bíblia Cristã Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica já era instituída como Católica Apostólica Romana, e eu não tenho acesso aqui agora, eu teria que parar para pesquisar, aonde há uma justificativa clara e escrita, documentada em escritos antigos, aonde se você nasceu de pele preta, é porque você foi amaldiçoado por Deus, porque você é um... sabe? E por isso era um dos motivos, dos diversos motivos, para embasar, né, para dar a segurança de que a escravidão ela poderia acontecer, ser desenrolada, enfim. Não sei vocês, mas não desce. Continuando, quando fala de presente, que você fala dessa questão do título, me lembra, talvez um mês atrás, ou pouco menos, quando um casal é abordado por um agente público e a resposta a resposta é o cúmulo da ignorância, né? É uma ignorância ao quadrado. Cidadão, não. Engenheiro, formado, piripora da vida. Mal sabe a burra que ela é cidadã. E com a graduação específica. Então, assim, a burrice era tripla, porque ela ainda parte do princípio que aí a gente sempre, né, norteia o tema central, que eu até coloquei no chat. Quando eu compreendo, entendo essa questão de eu cuidar do outro, o cuidar do outro ele passa em cuidar de mim, eu se cuidar, por isso tem esse parênteses, é que se eu faço mal ao outro, eu não estou me cuidando, eu enquanto ser vivente, porque eu faço parte de uma grande rede. Sim. Aí eu utilizo de um status, de um título, ou como você colocou, por que você não falou que era filho de... Como é que é? Ou então, como já se viu, passou um tempo atrás aí, uma ocorrência numa delegacia que foi de Ribeirão Preto, se eu não me engano, onde na ficha de entrada constava, já era um manual escrito, já digitado, impresso, tipo de carbono, ou seja, não foi colocado à mão. O rapaz foi confundido, posteriormente, depois de muita mídia, ele foi solto naturalmente, mas já vinha ali como fosse um artigo 1, por exemplo, assim, né, um parênteses, indivíduo compreende, ou se fosse o contrário, não compreende, ao estereótipo de meliante enquadrado no artigo tal. Na ocasião, o rapaz era branco. Então, a ficha estava escrito não compreende. Aí o delegado foi questionado. O que seria o perfil que compreende? A gente já sabe a resposta. Então, assim, eu uso da tua pergunta para se questionar, enquanto cuidar do outro. Gente, que sociedade é essa? E aí, como a gente tem feito nos outros episódios, no primeiro, segundo, terceiro, pequenos, né, do Tai, a gente faz essas puxadas com a questão do tirar o sangue, essa questão do quantas meninas você pegou na balada, essa questão que você falou, acho que foi na primeira, na segunda, quando você fala do episódio que o Inácio te chateou muito, quando ele vem com um processo de questionamento de uma coisa mais agressiva, mais intensa, você, opa, olha só, vamos lá, né, por aqui, que é cuidar do outro, é se cuidar. Você fala, acho que na segunda, acho que foi no passado, que você fala da aspas, diferença entre quem você deve ser e quem você não deve ser quando você coloca o seu pai e a sua mãe, mas não de forma negativa, mas de forma só... apesar de essa conduta, que essa postura do meu pai, ele me ensinou um ponto aqui legal de balança, para poder pesar com a outra balança, que vem a minha mãe. E aí, junto a esses dois, é o cara que está aí hoje. Aí a gente enriquece mais ainda essa questão do cuidar do outro, né, do se cuidar. De vergonha não se cuidar quando entra uma pessoa como a sua companheira, que ela vem com uma outra riqueza de valores, e aí vocês se juntam, e aí vem o Inácio, sacode o coreto todo, dá rasteira em todo mundo, e vem com outro ensinamento,